Olá, tudo bem? Eu sou Tatiane Fuji, sou nutrigeneticista. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar com vocês a respeito de um questionamento muito comum dos pacientes. E esse questionamento ele faz muito sentido. Sabe quando a gente pensa assim, nossa, que questionamento muito bom para cair na prova? Eu sempre falo isso para eles. É um questionamento do tipo, Tati, se eu já estou acima do peso, se eu já sou gordinha, gordinho, por que eu vou fazer um exame de nutrigenética que avalia o perfil de obesidade? Tá meio óbvio? Será? E aí eu sempre respondo para eles, se eu tenho um exame que só avalia o perfil de obesidade, pode ser que realmente eu não consiga ter muito mais informações. Então realmente o paciente vai se frustrar. Mas se eu tenho um perfil ali, um exame com mais perfis, perfil de obesidade, perfil de risco inflamatório, de estresse oxidativo, perfil de vitaminas e minerais, eu consigo trabalhar de uma forma muito mais ampla. E isso é muito interessante, porque às vezes a gente sempre pensa, né? E o paciente também ele vem com esse grande questionamento. Nossa, então se eu sou obeso, quer dizer que a responsabilidade está na genética? Então, nem sempre, né? Porque nós estamos falando de alterações poligênicas, né? Principalmente se eu não tenho ali uma síndrome associada, nenhum tipo de mutação associada. Mas vamos pensar na maioria da população, que chega no consultório querendo emagrecimento, mas pensando também que a culpa é dos genes. Então eu sempre tenho uma fala para falar para os pacientes, a culpa não é dos genes, então a gente não pode responsabilizá-los. Eles trazem informação, mas assim como o interruptor da lâmpada, para ligar ou desligar depende da minha ação. Então, a mesma coisa. Eu tenho ali informação, mas eu posso deixar essa informação quietinha ou eu posso ativá-la. Depende da minha atitude, depende das minhas escolhas, diárias, inclusive. Interessante que em 2007 sai um artigo que, apesar dele ser mais velhinho, eu gosto muito de citá-lo, que foi um artigo publicado por um pesquisador, um médico chamado Arcadianos. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para vocês terem acesso a esse artigo. E esse médico, ele tinha lá um grupo de pacientes que ele acompanhava e ele tinha muita dificuldade na manutenção da perda de peso. Então, os pacientes, eles tinham um protocolo nutricional e aí eles conseguiam emagrecer, mas a dificuldade era manter a perda de peso. O que esse médico, então, ele fez? Ele dividiu os pacientes, um grupo continuou fazendo um planejamento padrão, planejamento alimentar padrão, e o outro fez um exame de nutrigenética, que ele chamou de grupo nutrigenético. E aí, então, quando a gente olha para todos os 24 polimorfismos que ele avaliou, a gente consegue observar que não tem nenhum associado à obesidade, como, por exemplo, a FTO. Quando comecei a ler esse artigo pela primeira vez, eu falei, nossa, deve ter FTO, né? Quando eu olhei, não tinha. Tinha MTHFR, receptor de vitamina D, interleucina, tinham vários outros polimorfismos associados à resposta inflamatória, de detoxificação, mas não tinha FTO. Eu falei, gente, mas qual o sentido, né? O sentido é exatamente esse, porque muitas vezes a gente pensa no óbvio, a gente pensa, FTO, excesso de peso, FTO, obesidade, FTO, IMC aumentado. Só que essa pessoa ela já tem essa alteração, então conhecer se vai ter ali a presença de heterozigose ou homozigose no FTO, pode fazer pouca diferença para paciente. Para a gente, enquanto nutricionista, a gente vai saber se a gente pode adotar uma dieta mais flexível em relação ao perfil de lipídios ou não, proteínas ou não. Mas se, por exemplo, ele só tivesse um tipo de investimento, um único investimento, para avaliar alguns polimorfismos, eu também faria essa mesma escolha hoje, pensando hoje. Por quê? Porque ele pegou todos os outros polimorfismos que também podem estar associados com um perfil aumentado do risco para a obesidade e também as comorbidades associadas. E ele conseguiu observar que, tendo um planejamento de nutrigenética mais específico, ele conseguiu melhorar o tempo que aquele grupo conseguiu de manter a perda de peso. E muitas vezes comunicar o resultado para o paciente pode também ser muito esclarecedor, porque ele pode sim se sentir mais encorajado a mudanças, ele pode se sentir mais encorajado a realizar as intervenções, a aderir àquele planejamento dietoterápico. Então, são
informações bem relevantes. Então, respondendo a pergunta, quando o paciente perguntar, Nutri, doctor, por que eu vou fazer um exame de nutrigenética que tem perfil de obesidade se eu já sou obeso? Porque nós vamos avaliar o macro, nós vamos avaliar o todo, e o todo pode ser muito importante para nós encontrarmos algumas respostas relevantes para melhorar o seu perfil metabólico, pensando na saúde metabólica. Bom, era isso que eu tinha para falar. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixe ali o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para que você tenha sempre um aviso toda vez que tiver um vídeo novo por aqui. Deixe seus comentários também, será um prazer dar uma olhadinha neles. Um abraço, até o próximo vídeo.